Queridos, vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram comigo agora a sua Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 1. Os irmãos talvez que estão acompanhando alguns sermões que eu faço, podem perguntar: Pastor Tiago, o senhor parou em Mateus capítulo 5, o senhor estava falando sobre Ageu, e agora o senhor vai começar um novo livro, Zacarias? É porque ele está ligado ao livro de Ageu, os dois são contemporâneos. E a mensagem, eu estou fazendo uma mensagem cronológica frente àquilo que eles proferiam diante do Senhor, diante do povo, e agora temos que voltar, conforme essa cronologia, a Zacarias, porque depois do capítulo 2, Zacarias entra em cena, e depois voltaremos para Amós hoje à noite. E aí, se Deus permitir, Amós não, Ageu, finalizaremos. Zacarias, capítulo 1, dos versículos 1 a 6. E só, mais uma vez, salientando, mas por que, pastor, o senhor parou em Mateus, capítulo 5? Porque nós precisamos tratar algumas coisas antes de entendermos que somos luz desse mundo e aplicarmos a nossa vida diante do Senhor e sondarmos o nosso coração antes de voltarmos a Mateus. Por isso, de forma intencional, eu tenho feito essas pregações aos irmãos aqui. Zacarias capítulo 1, e assim diz a palavra do Senhor. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim. Estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Oremos mais uma vez. Grandioso Deus, eterno Pai, aqui estamos para ouvir a Tua voz e clamamos ao Teu Santo Espírito que fale aos corações dos Teus servos. O Senhor nos atrai para Ti. Nos ajude, ó Deus, a vivermos segundo o padrão do Senhor. E, a Deus, abra os nossos olhos para enxergar este Deus amoroso que nos chama todos os dias a uma mudança, a uma novidade de vida. Louvado seja o Teu nome hoje e para todo sempre. Amém. Uma das grandes perguntas dos homens, na verdade, uma das grandes perguntas da vida é: como recomeçar tudo do zero? Eu creio que muitos irmãos já tiveram, algumas vezes, familiares ou já passaram por momentos em que se perde tudo, ou que não há mais esperança. E recomeçar do zero não é fácil. Vamos olhar para o nosso cenário político, para o nosso cenário brasileiro. Como recomeçar? Nós sabemos que o nosso Brasil passa por uma crise enorme. Como recomeçar ou começar um governo quando não se tem dinheiro, quando há um rombo enorme? Conversando com o Petrônio, né, Petrônio? Ontem, agora me esqueci. Sexta-feira. Como começar ajustando quando há um rombo enorme? Como começar ou recomeçar quando as pessoas estão sem esperança? É uma pergunta difícil a ser respondida. É uma pergunta difícil de ser aplicada no dia a dia. Mas o contexto que nós estamos estudando em Ageu e agora em Zacarias, nós temos que entender que o povo passava por essa mesma situação. O povo retorna do exílio babilônico, e não todo mundo. Muitos ficam na Babilônia, porque a Babilônia era um bom local. Só 50 mil retornam para Judá, para Jerusalém. E desses 50 mil, queridos, eles começam a inaugurar o templo, como nós vimos. Começam a reconstruir o templo, conforme Ageu assim o diz. Mas a obra é embargada. E 15 anos eles
deixam o templo como estava, mas eles se voltam para suas casas. E uma frase eles sempre diziam: não chegou o tempo de reconstruir esse templo. Talvez mais à frente, mas não chegou o tempo. E as suas vidas eram vidas que realmente estavam envoltas numa correria, num frenesi de labutar e labutar para obter as coisas, porque não era fácil obter as coisas. Eles já não tinham suprimentos, eles tinham que trabalhar em tempo dobrado. Certamente eram verdadeiros workaholics, levantavam bem cedo e dormiam bem tarde. Não há tempo para adorar o Senhor, não há tempo para reconstruir o templo do Senhor, mas as suas casas estavam bem ajeitadas, bem construídas. E a mensagem de Deus foi clara, em Ageu até agora: o relacionamento do povo com Deus foi quebrada, a aliança foi transgredida, e o povo sabia disso. Eles tinham acabado de voltar do cativeiro, os seus pais tinham pecado contra o Senhor, e agora, pela fala de Deus usando o seu servo Ageu, eles compreenderam que estavam andando pelos mesmos caminhos dos seus pais. Como então olhar para este cenário? Como recomeçar? Se Deus havia apontado o erro deles, nós sabemos que Deus despertou o espírito deles, mas era a palavra de Deus necessária, todo um instante, recobrando as suas mentes, o Deus onipotente que eles tinham. Um Deus onipotente que é capaz de restaurar aquilo que está quebrado. Um Deus que é poderoso o suficiente para levantar do monturo homens e mulheres que estão quebrados pelos seus pecados, que estão desestimulados. Deus, por meio da sua mensagem, através de Zacarias, vai chamar o povo novamente a uma comunhão. E aplicando a nós, desde já essa introdução, queridos, nós somos destruídos pelo pecado. Esta vida que nós vivemos é uma vida de amargura e de luta, onde nós temos que levar a nossa cruz, mas nós temos um Deus onipotente que é capaz de reverter por completo as nossas vidas. Quem foi Zacarias, o servo chamado por Deus? Zacarias era um sacerdote de Judá, era filho, neto de sacerdote. Certamente ele tinha uma linhagem desde os antigos pais que eram sacerdotes, e ele retorna junto com a sua família. Certamente era um jovem, muito jovem ainda, e ele foi usado por Deus na sua juventude. Conforme Esdras diz, é muito interessante quando nós vamos ler o contexto. Aqui diz que ele era filho de Bacarias, filho de Ido. O seu pai chamava Bacarias e o seu avô Ido. Quando nós vamos lá para Esdras, ele recebe o nome de Ido, do filho de Ido. Olhando para os comentaristas, nós vamos entender que o seu pai era Bacarias, mas certamente ele perdeu o seu pai. Ele perdeu o seu pai e quem o criou foi o seu avô. Que coisa, é muito interessante, né? Um homem que passa pelas tragédias da sua família, recebe o seu avô como seu sustentador e agora vai falar sobre um renovo, sobre o chamado de Deus, aquele que cuida dos seus. Ele era contemporâneo do profeta Ageu, como eu disse, e ele foi chamado por Deus no período da reconstrução do templo. E seu livro, como nós vamos estudar a partir deste ano, é um livro muito enigmático. Ele é chamado do profeta, na verdade, ele é chamado de, esse livro, o Apocalipse do Velho Testamento. Nós temos o Apocalipse do Novo Testamento, escrito por João, e Zacarias é o Apocalipse do Novo Testamento. A sua linguagem é apocalíptica, é uma linguagem que revela, na verdade, há sermões e há visões e há um padrão que aponta para o novo céu e na nova terra também, para o fim dos tempos. E o tema de Zacarias, olha que lindo é o tema de Zacarias. Se você depois quiser, normalmente eu peguei isso aqui do reverendo Ulisses. Uma vez que ele pregou, e está aqui a data, 30/10/2016 ele pregou, e isso eu peguei. O tema central do livro é: o triunfo do Senhor na terra é absolutamente certo, pois Deus intervém na história de forma súbita e decisiva. Zacarias está falando, o triunfo de Deus é certo. Então esta é a mensagem de Zacarias. Mas olha que lindo é o nome de Zacarias e o nome dos seus pais, do seu pai e do seu avô. Zacarias, o significado do seu nome é Deus se lembra. Berequias ou Baraquias é Deus abençoa. E Ido é tempo marcado. Se você fizer a junção desses três nomes
Deus não esquece das promessas da aliança para abençoar Israel no tempo marcado. Os homens antigamente levavam consigo, o nome dele tinha importância. E este nome, queridos, associado a esta família que Deus permitiu que os seus nomes ficassem registrados, é para mostrar que Deus não se esquece das suas alianças. E no tempo propício Ele vai agir. Esta é a mensagem inicial a respeito de Zacarias. E tanto Ageu como Zacarias enfatizaram a relação com Deus. Conforme eu disse na introdução, eles disseram: a relação com Deus foi quebrada por vocês. Vocês estão andando pelos mesmos caminhos dos seus pais. E tem consequências duras para aqueles que se esquecem de Deus. A mensagem então de Zacarias era: reconstruam este templo para a vinda do Messias. A vinda do Messias é breve. Então as profecias encorajaram o povo a colocar as mãos na massa, e voltar a reconstruir o templo. E tem até uma data. Eu gostei da data, falando com a minha esposa. O templo foi concluído no dia 3/3 de 516. Para os irmãos é uma simples data, mas para mim remeteu muito interessante. Foi o aniversário do meu pai, dia 3/3, aniversário do reverendo Antônio, dia 3/3. Então eu disse: que data fantástica, Isis. Não vou esquecer nunca mais. 3/3 de 516, foi a data completa. Agora que lindo, Deus preservou essa data para mostrar o dia em que Ele reconstrói o povo, em que Ele chama o povo. E Zacarias é um dos livros que mais aponta para dias exatos na história, que é um Deus que governa a história e Ele muda a história. Ele muda os corações. Neemias também tem as datas declaradas, porque ele diz: em 56 dias, em 55 dias, o muro foi construído. Isso é para mostrar que Deus, Ele pode, no tempo nosso, no cronos que nós vivemos, mudar por completo a história, mudar por completo mentes que há 100 anos, 90 anos estavam paradas e são chamadas por Deus. O tema de hoje é: a aliança ainda é válida, tornai-vos para mim. Ageu falou: vocês estão em pecado. Ageu falou: vocês colhem pouco porque vocês se esqueceram de Deus. Vocês não têm prazer na bebida e na comida porque vocês se esqueceram de Deus. Há um vazio no coração de vocês, apesar das suas casas estarem lindas, apesar da sua vida física estar organizada, há um vazio. Eu peso a mão. E aí Ageu diz: volte para mim, porque eu estou com vocês. E na festa do tabernáculo, quando o povo toma a decisão de servir ao Senhor, mas certamente, sabe aquela decisão? Eu vou, e Deus novamente, no último dia da festa do tabernáculo, se volta ao povo e confirma que aquele local, que o templo receberia glória maior, que não olhassem eles para aquele templo que agora era construído por camponeses, mas olhassem para o futuro, porque o Messias viria e ele andaria naquele templo. A glória maior daquele templo. O Messias voltará. E essa é a nossa perspectiva. Até trabalhamos aqui no Natal sobre isso de uma forma rápida, que quando Deus chama a atenção do seu povo, e nós hoje somos templo do Espírito Santo de Deus, nós temos que organizar o nosso templo expectando a volta do Messias, que nos reunirá por toda a eternidade. Era esta mensagem ao povo e esta mensagem para nós. Mas agora, nesse ato da conversa de Deus com o povo através de Ageu, Deus fala por meio de Zacarias. E neste ato nós começamos a entender como é bom ter a certeza que Deus pensa em nós. Que Deus, como o perfeito Pai, não se esquece dos seus filhos. Que Ele tem cuidado de cada um de vós. Que Ele tem como joias preciosas. Que Ele ama os seus, e mesmo quando nós esquecemos dEle, estamos envolvidos em nosso pecado, na nossa tristeza, na nossa amargura, Ele se lembra de nós, e Ele vem ao encontro dos seus para restaurar. E essa é uma promessa do Senhor. Então, a base desse sermão começa com a promessa de Deus. Quando o povo estava ainda no exílio, eu pediria aos irmãos para abrir, mas depois os irmãos abram nas suas casas. Jeremias 29, do versículo 10 a 14, Deus promete ao povo: eu vou restaurar vocês, eu vou mudar a sorte de vocês, e vocês vão voltar a mim,
Eu agora estou transformando vocês, anteriormente estou transformando o coração de pedra de vocês em coração de carne. E eu prometo isso, e Ele assim o cumpre. No tempo determinado, Ele chama o seu povo de volta. E Ele agora está agindo no seu povo. Volta para mim. Essa é a mensagem do Senhor. E as primeiras declarações de Zacarias ressaltam o tema doutrinário do arrependimento. Quando Deus chama o seu povo a si, Ele chama para mudarmos por completo o caminho que nós estamos andando. Não é à toa que os salmistas, não é à toa que o Salmo 1, não é à toa que vários profetas diziam: volte do caminho que você tem andado. Para quem gosta de fazer trilhas, eu gosto bastante, Délio gosta também, né, de fazer trilhas com alguns jovens. Pegue uma trilha errada, você vai para um mau local. É necessário voltar àquela trilha e trilhar novamente pelo caminho certo. Aquele que tem um mapa consigo e anda segundo o caminho correto chega cedo. E pegar trilhas e atalhos é perigoso. Portanto, Deus chama o povo ao arrependimento. E essa mensagem não é antiga. Foi essa palavra do Senhor Jesus quando inaugura o seu ministério. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não é uma mensagem antiga, é uma mensagem nova e atual para nós. Nós temos que revisar a nossa vida quando somos chamados ao seu encontro. Quando somos chamados a uma vida de arrependimento, nós temos que analisar: Senhor, estou eu agora, neste dia, no dia 6/1 de 2018, andando nos meus próprios caminhos? Ou tenho andado segundo o curso do Senhor? O recomeço verdadeiro restaurador vem da parte de Deus. Eu disse que era difícil recomeçar, mas Deus nos norteia como recomeçar. E a primeira forma de recomeçar é pelo arrependimento. E a partir dessa mensagem eu vou destacar aqui 4 aspectos do arrependimento, de forma bem breve, queridos. A necessidade do arrependimento. Primeiramente, essa necessidade é estabelecida pelo próprio Deus. Deus é quem estabeleceu, não foi o pastor, não foi o conselho, não é a igreja presbiteriana. É o próprio Deus que define na sua palavra: é necessário uma vida de constante arrependimento. Para quem estava aqui na quinta-feira, nós estamos estudando o livro de Êxodo, e eu disse que ia fazer alguns links. Quando o sacerdote, depois de oferecer a sua oferta, de sacrificar o animal, ali no altar, ele ia em direção ao tabernáculo. Mas entre o tabernáculo, que simbolizava a presença do Senhor, na verdade, onde estava o candelabro, a mesa, o altar do incenso, depois das cortinas, a arca da aliança, e aquele ambiente ali simbolizava a presença do Senhor, simbolizava o céu. Antes de adentrar ali, as suas mãos estavam repletamente sujas do sangue do Cordeiro. E era necessário que ele se limpasse. E tinha uma pia onde ele lavava as suas mãos. E eu disse aqui que quando Jesus está ali com os seus discípulos, e ele se torna como servo e pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, este é o sinal da purificação, da santificação, porque o sacerdote tinha de fazê-lo sempre. E aí quando Pedro disse: Senhor, não quero que o Senhor me lave, então o Senhor disse: você não tem parte comigo, se você não lavar os seus pés, se eu não lavar os seus pés. E aí Pedro disse: não, me lave todo. E aí o Senhor fala: não é necessário. Basicamente está falando a respeito do batismo. Você um dia foi consagrado, você é meu, você é purificado pelo meu ato, porém é necessário essa lavagem, que é o processo de santificação, para você ter acesso a Deus. A cortina não existe mais. Nós, como agora templos do Espírito Santo, somos habitação do Senhor. Nós temos acesso direto a Deus, mas precisamos, no sangue de Cristo, todo instante lavar as nossas mãos enquanto aqui estamos, porque quando chegarmos ao céu não será mais necessário essa lavagem. Portanto, a mensagem de Zacarias foi clara. O problema dos ancestrais, quando nós olhamos aqui para o texto, e então ele vai dizer: o problema dos ancestrais é que eles duvidaram de Deus. Os seus pais duvidaram de Deus. Os seus pais negaram a necessidade de arrependimento. Os seus pais disseram: nós temos Jerusalém, nós temos o templo, Ele não vai nos punir. Eles descansaram na mesmice do dia a dia. E nós podemos cair nesse erro.
domingo após domingo, na rotina de sermos cristãos. E aí vamos abandonando a oração, vamos abandonando a palavra de Deus, vamos abandonando a comunhão dos santos, vamos vivendo com os nossos próprios prazeres, e aí caímos em pecados e outras vezes pecados e dizemos, o Senhor não pune, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso. Mas Deus vem com disciplina. Mas antes da disciplina, Deus constantemente chama o povo ao arrependimento. E a geração de Zacarias sabia desse erro. E seus pais sofreram por conta do coração duro. Então, há uma pergunta no ar: como recomeçar uma vez que o relacionamento com Deus está abalado por causa de uma aliança quebrada? A resposta vem no versículo 4. Convertei-vos agora do vosso mau caminho. A mensagem do Senhor continua atual: converta agora do seu caminho. Deus nos dá a oportunidade todos os dias, incluso no dia santo dele, onde sua palavra é pregada. Converta agora do seu caminho. E o chamado ao arrependimento nos leva a uma postura, queridos. É o que Deus está fazendo aqui. Quando você é disciplinado ou já foi disciplinado na infância, o que seu pai fazia? Sentava, antes de abaixar suas calças e pegar a varinha, ele relembrava tudo aquilo que você fez. Ele relembrava o que você fez, o que você falou. E esse trato é para nós lembrarmos da culpa. E é o que Deus faz com Adão e Eva. Onde vocês estavam? O que vocês fizeram? Para depois vir a disciplina, mas também vem a graça. Mas esse é o trato do Senhor. E Deus diz, olha o que aconteceu. Eles foram levados ao exílio. Até mesmo os profetas que falaram já se foram. Mas aí Deus diz, por que ele volta ao passado? As minhas palavras não mudam. Elas não cessam. Aquilo que eu disse que ia acontecer, lá em Deuteronômio, quando eu os fiz passar pelos 2 montes, eu estou cumprindo. Ele cumpriu nos seus pais. Deus está lembrando que apesar dos acontecimentos dos passados, apesar dos profetas terem morrido, a palavra do Senhor prevaleceu e se manifestou presente. Porque Deus lembra dos seus decretos. Deus tem uma memória, eu quero ser redundante aqui, mas Deus jamais se esquece daquilo que Ele decretou. E Ele irá cumprir todas as coisas. Portanto, Ele nos chama a ponderar no agora. E Deus novamente levanta um profeta, Zacarias e Ageu, para chamar o seu povo a uma vida de fervor e temor. E Ele continua a fazê-lo agora. Nós muitas vezes dizemos, como eu falava com meu pai quando era adolescente, pai, por que Deus não levanta aqueles profetas de outrora? Ele continua a levantar, usando a sua palavra. Domingo após domingo, Ele fala ao seu povo. Diariamente, aqueles que abrem a sua palavra, Ele continua a falar. Como aplicação desse primeiro tema, Deus nos chama a arrependimento porque Ele é fiel à sua palavra. E os seus decretos nunca vão deixar, acima de tudo, o pecado sem disciplina. Porque Deus zela pelo seu nome. E porque Deus zela pelo seu nome, Ele chama o seu povo ao arrependimento. Sabe por quê? Porque daqui a pouco nós teremos a profissão de fé e o batismo aqui. É porque os nossos nomes foram gravados eternamente, mas nós temos o nome dEle. E porque nós temos o nome dEle, Ele zela pelo seu nome. Ele quer santos assim como Ele é santo. O que é arrependimento? Nosso segundo ponto. Nós temos que nos achegar diante de Deus com mãos limpas. E arrependimento implica deixar tanto o pecado como voltar-se para Deus. Deus tinha dito às gerações anteriores, convertei-vos agora do mau caminho. Isso não é nada diferente do que Deus requer no dia de hoje. Deus requer arrependimento que implica abandono de pecado, tanto do caminhar pelo pecado como as obras do pecado. Em outras palavras, queridos, nós sabemos aonde nós temos pecado. Se nós temos pecado com a nossa língua, se nós temos pecado com os nossos pensamentos, com atos, Deus requer retirada por completo desses atos, desses pensamentos que são oposição a Ele. Flertar com o pecado, queridos, é o pior mal. Um dentista, por acaso, ele faz uma obra deixando um dente cariado? Ele faz uma obra completa. É necessário, queridos, extirparmos todo o pecado da nossa vida, toda a conduta, desde a quebra do dia do Senhor, desde do viver aqui como um santo e lá fora como se fosse um descrente.
nós temos que mudar por completo essas nossas condutas. E arrepender envolve ações e atitudes, mas na verdade envolve o coração. E o único que pode mover o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. O único que pode revelar como é o nosso coração é a sua santa palavra. E abandonar o meu caminho, o meu mau caminho, é o chamado de Deus. Em Zacarias 1:3 ele diz: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Olha que interessante essa frase. O povo tinha voltado do cativeiro para a cidade de Deus, mas os seus corações não tinham voltado para Deus. Será que nós estamos assim? Nós estamos aonde Deus é reverenciado e louvado, mas o nosso coração nem está aqui. Deus nos chama a atenção nessa manhã, porque Ele nos ama e porque Ele quer interesse de coração. Muitas vezes nós esperamos que aqui seja um local onde eu vou ser revigorado pelo Senhor para viver uma semana, como o reverendo Antônio diz. Mas na verdade é a minha vida com Deus durante a semana, aonde eu venho aqui expressar a minha gratidão, o meu anseio de estar com Deus. O povo então, queridos, agora recebe de Deus uma palavra: reconstruam o templo, mas reconstruam as suas vidas. Não basta nos denominarmos cristãos tão somente e frequentarmos locais onde Deus é adorado. Nós precisamos de fato servi-lo de coração. E aqui uma mensagem para cada um de nós. Em terceiro lugar, Deus acolhe e restaura os seus e tem prazer em fazê-lo. Nós, como homens, não temos prazer em restaurar. Nós temos um limite. Eu já falei tantas vezes com o Tiago. Eu já falei tantas vezes com o Tiaguinho. Eu já falei tantas vezes com a Isis. Eu já falei tantas vezes com a igreja. Vou deixar ele. Nós desistimos, queridos. Nós cansamos. Deus não. Ele tem prazer em restaurar os seus. E Ele chama os seus. E Ele se satisfaz em corrigir e tratar os corações dos seus. Ele sempre convida os seus a se voltarem para Ele e para acolher. E Jesus declarou isso na parábola do filho pródigo. Lembram quando o filho pródigo ali está naquele estado decrépito? E quando ele volta, ele quer ser um servo. E o pai corre em direção ao seu filho. Ele recebe sobre si toda a afronta, porque aquele filho poderia ser morto quando chegasse ali na aldeia, na região onde morava o seu pai. Mas o seu pai vai ao encontro dele, antes dele proferir alguma palavra, ele diz: eu vou limpar você, vou restaurar, tragam vestiduras novas, sandália aos seus pés, anel, vou preparar para você uma festa. E ele faz isso também com aquele servo que era o religioso, que sempre servia ao pai, mas o coração não estava com o pai. E ele, não vendo o seu filho lá fora, ele vai ao encontro do seu filho e chama para a festa e restaura o coração e diz: tudo que é meu é teu. Este é um Deus que nos chama, querido, que conhece o nosso pecado, mas ao mesmo tempo que nos escolheu e nos amou antes da fundação do mundo. E Ele tem dito que Ele vai nos restaurar por completo. Por completo. E então Ele nos chama a confiar nele. A palavra do filho pródigo é os filhos compreendendo o amor de Deus, mas a confiar num pai que restaura, que recebe, que leva a dívida sobre si, tanto do filho que não o amava, que servia, como o filho que tinha gasto metade dos seus bens. E não foi isso que Deus fez por nós? Não foi um custo alto enviar Jesus Cristo para morrer por nós? O seu único filho morreu por cada um de nós, para que não vivêssemos a eternidade no inferno, mas vivêssemos a eternidade com Ele. Ele não pagou o preço, e Ele não chama todos os dias, sem se cansar, geração após geração, e sabe que nós somos duros, e como somos duros, mas que amor é esse que nos conquista? E é por isso que o quarto ponto diz, que é somente por meio do sangue de Cristo Jesus, que nós somos perdoados. Quando Deus chama o povo a reconstruir o templo, queridos, e a gente vai ver isso à noite, com maior profundidade. Quando Deus chama o povo a reconstruir o templo, é porque o templo, queridos, antes de Jesus Cristo, era o símbolo da presença do Senhor Jesus.
E o povo levava sacrifícios, mas o templo não estava reconstruído. E nós vamos ver hoje à noite que Deus não aceitava esse culto por 15 anos. Porque era necessário o sacrifício do cordeiro, que perdoava os pecados. Era necessário a aspersão sobre a arca. Era necessário todo aquele ritual de consagração, aplicando, claro, a Cristo, que nós hoje sabemos. Portanto, queridos, Deus chama o povo a reconstruir o templo, para Deus novamente estar com os seus, habitando com os seus e os seus com Ele. É por isso que Ele quer nos chamar agora, para reconstruirmos o nosso templo, a nossa vida diante dEle, porque Ele quer habitar tão somente no seu esplendor em nós, Ele já o faz, mas que venhamos a ter prazer nele. E nós o temos por meio de Cristo Jesus. Hoje não é necessário um templo, nós somos o templo do Senhor, mas Ele quer nos restaurar. Ele é um Deus santo que requer santidade e purificação do seu povo. E por meio de Cristo Ele já expiou os nossos pecados. Então hoje nós somos chamados ao arrependimento, a crer em Jesus Cristo. Quando eu falo a respeito de arrependimento, queridos, a mim e a você, nós temos que crer naquilo que Cristo fez. Nós temos que temer a um Deus que é santo, mas ao mesmo tempo confiar que Ele pode nos restaurar por completo. Hoje à noite participaremos da ceia do Senhor. E que privilégio estar aqui. E uma vez que Ele foi morto, Jesus Cristo, Ele nos reveste da sua justiça. E Ele se alegra em recolher os seus com braços abertos, mediante abundante graça. Eu quero concluir dizendo: a nossa geração se amontou em ruínas. Talvez eu e você estejamos como a figura de Jerusalém. Os muros em ruínas, o templo em ruínas, e só as nossas casas com os nossos planos muito bonitinho e organizada. E Deus nos chama agora a uma restauração, aonde Ele é o agente, aonde nós dizemos: Senhor, eu não tenho forças. E Paulo deixa claro, queridos, lá em Gálatas, que nós estamos semeando cada dia da nossa vida, e nós colheremos, mas Deus, com a sua voz mansa e suave, nos chama a uma restauração de vida. E quando reconhecemos que nós não temos solução, quando reconhecemos que nós não temos recursos, quando reconhecemos que nós estamos afastados de Deus por causa do nosso pecado e por causa do nosso declínio espiritual, quando nós lembramos que o pecado traz ruína para a nossa vida, é aí que os ouvidos ficam atentos à graça do Senhor, que nos convida mansamente: venha como está, lance sobre mim toda a sua carga, lance sobre mim todas as suas dificuldades, e eu restaurarei, a recomeçar hoje. E Zacarias e Ageu vai dizer assim: querido, se arrependa pelos pecados de outrora, mas Deus recomeça no dia de hoje, no dia 6/1/2019, um renovo na sua vida. Se coloque diante dEle. Se coloque diante de um Deus poderoso e onipotente, que transforma os seus para o louvor da sua glória. Que essa mensagem fale aos nossos corações hoje e nos ajude cada vez mais, no decorrer dos dias, até a volta dEle, andarmos com um coração fiel, com um coração contrito. Amém, queridos.